Oi, turma, tudo bom? O texto de hoje nós vamos tratar sobre relações humanas. Ah, Nada melhor, né, do que falar sobre isso no módulo de psicologia. E nós sabemos que relações humanas, de um modo geral, é a ciência que estuda o comportamento humano. É, Nós, como seres sociais, é, vivemos sempre desenvolvendo essas relações interpessoais com pessoas, seja individualmente, de pessoa para pessoa, seja em grupo familiar ou grupo social, ou seja dentro de organizações. Quando fala organizações, pode ser empresas que não deixa de ser é um grupo, né? Então, esse contato ele pode ser tanto individual quanto em grupo, como eu disse para vocês, né? Então, a eficiência nesse contato, nessa comunicação, vai depender da habilidade, da compreensão nossa do trato interpessoal, ou seja, compreender o outro, né? Então, as pessoas que têm essa habilidade, essa sensibilidade de compreender o outro, costuma sempre se dar melhor nas situações, consegue galgar os objetivos, porque tem essa sensibilidade. Essa aptidão de compreender o outro pode ser trabalhada, né? Essa compreensão do outro também nos ajuda a ter um comportamento melhor, ou seja, você é complacente, entende a situação do outro e pode lidar melhor com essa situação. O texto vai dizer sobre simpatia e empatia, né? Então, se a pessoa é simpática, ela tem uma determinada sensibilidade com relação a o que a outra pessoa está sentindo e, de certo modo, ela participa daquela situação, né? Agora, quando a pessoa tem uma empatia, ela compreende a outra pessoa, mas ela compreende, mas ela não participa daquele sentimento. Ela pode entender o que aquela outra pessoa está sentindo, mas ela não participa, não sofre junto com a pessoa daquele problema. Então, o texto vai bem enfatizar isso e vai ter duas palavrinhas centrais que vai falar sobre a sensitividade social, que seria a empatia, né? E a flexibilidade do comportamento. Uma está ligada à outra, né? Então, com determinada sensibilidade ou sensitividade social, quando você está lidando em grupos ou com outra pessoa em específico, você vai preparar, ou seja, vai se flexibilizar o seu comportamento com relação do que você está percebendo, que você está interagindo com a pessoa, não é? Então, o texto vai até dar exemplos que você não vai ter o mesmo comportamento em uma mesma situação com a criança de 5 anos, com um adolescente de 14 anos ou com um idoso, por exemplo, né? Então, você não vai ter o mesmo comportamento, porque se você tiver o mesmo comportamento, é sinal de que você não tem a sensibilidade social ou empatia pela outra pessoa, né? Então, ou seja, você não a compreende, você não vê a circunstância em que a pessoa se encontra para poder ter uma comunicação mais eficaz, né? Aí lá no texto vai dizer também vai dar umas dicas de como, para lidar com outras pessoas, você deverá ter. Já disse que é a sensibilidade social, a empatia, né? E você terá que ter a flexibilidade no comportamento, né? Como eu disse para vocês, é conduzir-se apropriadamente a uma situação dada, né? Apropriadamente, ou seja, você tendo essa empatia, essa sensibilidade social, você vai perceber a situação que lhe é dada e vai ter um comportamento adequado. Lembre-se do exemplo da criança de 5 anos, do adolescente, do idoso, do adulto, entende? Se é uma pessoa da sua família, se é uma pessoa estranha, tá? Então, o texto vai mostrar um pequeno gráfico que vai falar sobre o repertório das condutas, né? Que as relações humanas, você vai ter essas relações humanas,
você vai ter a empatia e vai ter a flexibilização no comportamento. Então, essa flexibilização do comportamento vai gerar o quê? Essa empatia e flexibilidade do comportamento. Um repertório de condutas. Então, você vai ter um repertório de condutas para lidar com certas situações. Lembrando dos exemplos que foram dados, né? Ou seja, você não vai tratar uma criança de 5 anos do mesmo modo que você vai tratar uma adolescente de 14, 15 anos, tá? Vai dizer também de como você pode melhorar a sua sensitividade e flexibilidade. Vai dizer que é melhor você ter um melhor conhecimento de si próprio, a compreensão do outro, a convivência em grupo e desenvolver aptidões, né? Isso está tudo interligado. Se você conhece a si próprio, né, ou seja, você tem as suas experiências interiores e compreende certas determinadas situações que você passou, quando você vê uma pessoa numa situação semelhante à sua, você vai ter uma empatia, né? Você vai saber mais ou menos como essa pessoa está se sentindo e vai ter uma atitude mais complacente com ela, vai compreender. No caso, ser empática, você vai compreender e saber lidar com aquela situação, né? É diferente da simpatia, né? Ser simpático, você vai entender e sofrer junto com a pessoa. Não, não é isso que se espera para ter uma melhor relação pessoal ou interpessoal, né? Relação interpessoal. Isso é muito importante na situação de vocês, porque vão ser técnicos de segurança do trabalho e vão lidar na linha de frente com essas situações, com essas pessoas, com outras pessoas que diariamente vão estar carregadas de problemas, inclusive nós mesmos, né? Problemas. Então, nós temos que trabalhar essa flexibilidade de comportamento, tendo em vista também a empatia com as outras pessoas, né? Nós vimos ao longo do módulo muito sobre isso, muito sobre o comportamento, muito sobre compreensão do próximo, compreensão do outro, não é? Então eu elaborei 4 questões, as questões estão bem simples, mas eu fiz um aparato bem geral sobre o texto, não é muito longo, tá? E é de fácil leitura, e eu espero assim que vocês façam e leiam assim com vontade, porque tá bem simples, tá bem didático mesmo o livro que eu retirei esse texto, e eu espero que colabore para o aprendizado, para o nosso crescimento, tá? Um beijo para vocês.